Professora Ana Maria Freire Almeida. Ela é professora doutora da Unesp de Bauru e o trabalho dela de pesquisa teve como título Avaliação da Aprendizagem e foi defendida na Unicamp essa tese de doutorado. A professora vai falar sobre avaliação e também sobre etnografia um pouco. Vou passar a palavra para a professora, que poderá explicar. Bom, na verdade, a professora Raquel me pediu para falar sobre avaliação e eu trabalhei e trabalho com a avaliação da aprendizagem, né? Que não é, assim, avaliação de currículo, nem avaliação de programas, nem avaliação de instituição, embora passe por aí também. Mas eu trabalho com a avaliação do rendimento do aluno, especificamente na universidade, no ensino superior. Fiz a minha tese de doutoramento nesta área e estou fazendo uma outra pesquisa também, dando uma continuidade a isto, mas não só na graduação, mas no pós-graduação, do mesmo tema, avaliação, né? E o trabalho de doutoramento eu fiz usando uma metodologia diferente, dentro das metodologias qualitativas, eu trabalhei com pesquisa etnográfica. E até eu falei com a professora Raquel que é impossível tratar desses dois assuntos ao mesmo tempo, né? Porque são longos. A avaliação já é um assunto complicado e longo para tratar. E a etnografia também, né? Porque é uma metodologia, principalmente na área da educação, uma metodologia nova, e nós estamos ainda, no fundo, aprendendo a fazer. Então tem muita coisa assim a se discutir e trocar ideias sobre etnografia. Então eu vou só dar uma repassada em etnografia e vou enfocar mais a questão da avaliação do aluno na universidade, né? Aspectos importantes que se deve pensar a avaliação, tanto professor como aluno, né? E não esgotar o tema. E vou deixar aqui para a escola vou deixar com a professora Raquel, se alguém tiver depois interesse, um paper da onde foi publicado esse trabalho, porque eu fiz esse trabalho em 91, eu terminei, né? Então foi publicado na revista Didática, isso aqui eu deixo então para a professora Raquel colocar na biblioteca, né? Que é uma chamada inteira do trabalho que eu desenvolvi. E aqui depois precisa de um xerox, que é uma parte, que foi publicado também nessa revista Educação Agrícola Superior, sobre a parte do local onde eu fiz o trabalho, porque eu fiz o trabalho numa faculdade de agronomia. Eu trabalhei com agrônomos, a área técnica, né? E que é uma delícia, né, por sinal. Muito gostoso trabalhar. Eu, pelo menos da área de educação, adoro trabalhar com outra área, principalmente a área técnica. Então, nós fizemos também uma publicação na revista de Educação Agrícola Superior. Então, eu vou deixar aqui, e quem tiver interesse de ler com calma. Fora isso, também eu tenho muito material sobre avaliação. Mas, então, aqui eu vou só passar algumas... a gente pode até tentar refletir algumas questões sobre a avaliação, né? A gente está percebendo que está em moda, uma questão que hoje o Ministério da Educação está discutindo muito, né? Principalmente nessas avaliações de final de curso que o ministro está propondo, com o intuito de discutir qualidade de ensino na universidade. Então, é um assunto que vai e volta, tá? Então, a gente vai tentar aqui colaborar um pouquinho com essa questão. Primeira coisa que a gente deve pensar e refletir é que discutir a avaliação está em jogo a prática pedagógica como um todo. Quer dizer, eu falei no início que ela não é uma avaliação de currículo, de programas e tal, mas quando você fala em avaliação de um aluno, avaliação da aprendizagem, avaliação do rendimento acadêmico, você está indiretamente mexendo com a prática pedagógica inteira. Não dá para desvincular, não é?
tá em jogo tudo, ensino, até pesquisa, currículo e tudo. Então, frente a isto, o primeiro pensamento, a primeira reflexão seria que a avaliação envolve emissão de juízo, envolve valores. Então a coisa começa a complicar, porque valores é algo assim que demanda de muita reflexão e muita discussão. Peguei como ponto teórico no trabalho da questão da avaliação os subsídios da psicologia da educação. Então a minha área de especialidade é psicologia, então a gente foi buscar subsídios na psicologia e também nas ciências humanas e sociais. Então a questão da avaliação, no fundo, ela passa por uma questão interdisciplinar. Não é só da psicologia como um ramo de trabalho, mas também de outras áreas. Então, vamos colocar a primeira transparência para a gente já refletir junto. Onde está? Está lá? Isso. Então, duas coisinhas para a gente pensar. Toda concepção de avaliação tem implícita ou explícita a visão de homem, a visão de mundo e a visão de educação de quem avalia. E pensar a avaliação significa desvelar os significados mais profundos da existência do fenômeno educacional e do próprio educador, no caso o professor, refletir o ato humano de avaliar. Então é o seguinte, quer dizer, queiramos ou não, todo professor tem, no ato dele emitir um juízo, dele propor uma avaliação dentro da sala de aula, ele tem está ali, queira ou não, uma visão dele de educação, uma visão de mundo, uma visão de sociedade. Não tem jeito, mesmo que os professores da área técnica falavam para mim, não, nós não temos isso. Tem, mesmo que não esteja claro, mesmo que não tenha sido pensado ou refletido. Então, agora, quando a gente pensa em avaliação, a gente vai tentar desvelar tudo isso, porque a coisa é muito mais, não é tão técnica, tão mecânica, tão instrumental. Ela tem muito mais significado. E o significado maior é a questão que sejam os valores que estão fundamentando a ação de avaliar. Não existe nenhuma ação que não seja vinculada a valor. Quer dizer, nós temos valores. Então a primeira reflexão é isso. O que nós pensamos sobre educação, o que nós pensamos sobre a escola, o que nós pensamos sobre o nosso aluno, o que nós pensamos sobre o homem e a sociedade. O que nós damos valor em cima disso. Essa é a primeira. Então a gente pode perceber assim que a questão do significado da própria avaliação, ela vai sofrer uma série de alterações dentro da história da psicologia ou da própria história dela, como subsídio para instrumentar o professor a um trabalho dentro da sala de aula. Pode tirar, obrigada. Só essa, então a gente vê assim que através da história a gente foi percebendo que a avaliação ela começa mais ou menos na virada do século, a se discutir isso mais praticamente, como um sinônimo de medida. Quer dizer, ela tinha como objetivo medir o conhecimento do aluno, medir a aprendizagem dele. Isto lá com Thorndike, em 1905. Foi o primeiro a falar em avaliação. Passa o material para o aluno e vamos ver quanto ele tem de conhecimento. Sai até assim naturalmente. Quanto que ele tem de conhecimento. Medir o conhecimento dele. Na minha pesquisa, eu encontrei muito isso aí. Olha, uma coisa que ele propôs, em 1905, eu encontrei na década de 90 dentro da universidade. O que é avaliação? O que significa avaliação? Avaliação significa medir conhecimento. Algo que foi praticamente no século passado. Então, vamos ver como exemplo, quer ver? Eu não estou enxergando direito. Não estou enxergando direito. Página 148. Estou só com óculos hoje. Olha,
no meu trabalho, que eu perguntando para